Olá, nós estamos aqui com o Dr. João Henrique Miranda Soares Catan. Ele tem 27 anos, é pré-candidato do PSDB à vereança de Campo Grande. Ele está aqui fazendo uma visita para o jornal O Estado, conversando com a gente sobre política. Ele é muito jovem e eu pergunto, hoje em dia os jovens têm muita dificuldade para entrar na política. O que te motivou a entrar na política, a se interessar pela política? Olha, o que motivou a gente foi o sentimento de indignação. A gente participa de movimentos de rua e a gente vê que o grande problema hoje do Brasil é essa Constituição que a gente tem. Ela dá quase que um superpoder para o Executivo. E aqui eu falo em todas as esferas, né? A gente acredita muito nesse impeachment da presidente, uma presidente que comprovadamente mentiu, usou de artifícios não muito republicanos para ser eleita. E a gente acredita o seguinte: como você sabe, eu me formei em Direito no Mackenzie, eu tive aula com o professor Alexandre de Moraes e certa vez eu fui assistir uma aula do professor Michel Temer na PUC, era uma aula magna. Nessa aula a gente teve condições de perceber o que era o poder constituinte originário. O poder constituinte originário, ele tem poder para estabelecer tudo aquilo que a população anseia. Os poderes são muito fortes para corrigir os desequilíbrios do sistema. Então a gente acredita que o Michel Temer, sendo eleito, ele tem condições plenas de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, onde pode ser prevista uma cláusula de inelegibilidade, e aqueles que participarem da Assembleia poderão ficar sem disputar a eleição 10, 8 anos. Para que isso? Para que as pessoas que participem desse sistema não queiram barganhar com cargos, fazer sua eleição em cima daquele novo sistema. Então há a possibilidade, com uma cláusula dessas, no chamamento da nova Constituinte, de você trazer as grandes mentes pensadoras do país, grandes juristas, grandes economistas, políticos experientes que têm compromisso com renovação, com as grandes pedreiras da Constituição, enfrentar realmente as reformas que a gente deseja desde quando a Constituição foi feita. Por exemplo, eu posso falar a reforma da Previdência, a gente cobrar e permitir ao segurado que ele recolha por horas, que ele não tenha estabelecido hoje um teto. Se você ganha a mais, você quer contribuir a mais, hoje o segurado precisa contratar um plano de previdência particular complexo. O Estado não fica com essa quantia que poderia administrar, investir em programas sociais e um monte de outras coisas aí, que eu poderia também citar o parlamentarismo, o voto distrital misto, que é um sistema muito interessante, e eu poderia citar mais nomes hoje de dentro do meu partido, como políticos experientes que teriam a contribuir nessa nova Constituição desinteressada de barganha de cargos, nomes honrados da política sul-mato-grossense, como o Dr. Rubem Figueiró, como a conselheira Marisa Serrana, pessoa que é referência nacional na área no setor de educação. Não só eles, mas tem outros quadros em outros partidos bons, grandes médicos, grandes economistas, pessoas que seriam altamente remuneradas para fazer aquele mistério e cumprir o que a população anseia. Você é pré-candidato à vereança, à Câmara de Vereadores de Campo Grande. O que você pretende, dentro desta visão que você tem da conjuntura, visão nacional, trazer essa experiência? Como você pretende trazer essa experiência para a política local? Olha, a gente estudou, a gente se preparou. Eu estive fazendo um curso agora na Inglaterra, fiz um curso de inglês, fiz um curso em Yale, nos Estados Unidos, de ciências políticas, mas não seria essa a base, tá? Eu acho que a grande coisa é você observar como que funcionam os outros sistemas constitucionais ao longo do globo terrestre e você captar aquilo que pode ser aplicado na nossa Constituição, dentro da nossa lei orgânica, porque sem essa nova Constituinte, que eu acredito que traria benefícios imensos ao país, a gente é obrigado a acabar adaptando, né? Então o que eu acho que seria um diferencial? A gente trazer na nossa campanha, como a gente tem preparado já, projetos
dentro da nossa plataforma que aumentem o instrumento de pressão, de cobrança da população frente à Câmara de Vereadores. A gente tem... Você propõe uma Câmara mais fiscalizadora. Não, sim, mas a gente tem criatividade e a gente tem dentro da nossa plataforma já de campanha projetos que a gente vai colocar como um compromisso que, se nós entrarmos lá, nós vamos propor tudo aquilo que a gente vem ou vai divulgar durante a campanha. Então, assim, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma coisa diferente, pautada em projetos, pautada nos anseios da população. Você, quando participa dos movimentos de rua, você vê que a coisa está muito ruim, está engessada. A população não sente representatividade nos seus políticos. A gente tem uma crise de liderança muito séria, e eu atribuo isso, grande parte, a um certo comodismo da política. Você hoje vai discutir com um vereador, com um deputado ou com um parlamentar, ou ele não sabe te apresentar uma saída para aquilo que determinado segmento está buscando, ou pior, ele parece que tem uma crise de... um certo medo de mexer no sistema. Não, deixa disso, deixa daquilo. Precisa da reforma política. E as pessoas querem a resposta. Precisa da reforma política. Sem dúvida, e não só a reforma política, mas hoje eu acho assim que a gente tem um problema. A gente acabou de eleger nosso governador Reinaldo Azambuja, né? Nosso governador é compromissado, tem grandes projetos, mas ele está limitado ao orçamento. E hoje a União Federal praticamente que ela manda todos os recursos via contribuições federais, e é uma disparidade com os estados e municípios que gera uma dependência. Nós dependemos da União Federal, que por si traz algumas emendas através dos deputados federais, e o governador depende disso para turbinar o projeto dele, as assembleias dependem desse dinheiro, os prefeitos, todos não têm condições de fazer nada a custo próprio. Tudo gera uma interdependência muito ruim. O poder da União Federal hoje é sufocante, eu diria. Você não pode colocar o seu projeto próprio. Você tem que entrar naquilo que a União Federal fala. Olha, nós vamos fazer o PAC, nós vamos fazer o programa Fome Zero, nós vamos fazer o Bolsa Família. Então, eles pautam. Eu acho que falta mais independência financeira para os estados, com um programa sério de repartição de receitas, com independência legislativa, porque hoje a gente tem só 8 deputados federais no universo de 513. Então quem manda no nosso cotidiano são 500 e poucos deputados aí, porque 8 deputados nossos não conseguem trazer a representatividade que a gente deseja. Então eu acredito que é necessário essas mudanças. Chega, acabou, a gente tem que se unir e buscar alguma forma de ter mais peso. A gente tem uma presidente, e eu gosto muito de falar nisso, ela foi eleita, alguns dizem legitimamente, outros dizem que foi vendido uma história que acabou se transformando num golpe, foi uma mentira, tudo aquilo que foi promessa de campanha. É vergonhoso um governante fazer isso, diga-se de passagem, mas tudo aquilo que foi prometido não foi cumprido. Então a gente tem hoje uma governante que foi eleita sem pisar o pé em Mato Grosso do Sul. Quer dizer, nós não somos nada para Brasília. Eu acho que a população precisa acordar para isso e enxergar que sim, a gente precisa de uma nova Carta Constitucional, a gente precisa de uma Carta Constitucional que convoque pessoas, economistas, juristas, políticos experientes, descompromissados com a próxima campanha, que é o problema da reeleição. A reeleição hoje ela é prejudicial, por quê? Porque as pessoas querem coisa de curto prazo, querem projetos de curto prazo que vão lhe projetar na sua reeleição. Hoje um líder político é bom se for reeleito. É o que a população responde nas urnas. Então eu acredito muito nisso. Um novo sistema constitucional convocado após o impeachment da presidente Dilma. Eu acredito no impeachment e vou dizer mais. O impeachment do presidente Collor nos trouxe o plano real, a economia e a estabilidade econômica que foi esfacelado por esse governo da presidente Dilma. O tripé econômico está manco, está sem uma perna. Então, o impeachment do presidente Collor nos trouxe condições políticas de aplicar severas mudanças na economia, a lei da responsabilidade fiscal, dentre uma série de outras coisas aí que foi imposta através de lei. Mas você tinha força para fazer. E eu acredito que a saída para um eventual governo Temer é uma nova convocação de uma Carta Constitucional dessa forma. E eu acredito, eu espero e gostaria muito de ver isso acontecer. João Henrique, como é que você se definiria ideologicamente?
Olha, eu acredito que tem 5 linhas de pensamento e isso é uma outra coisa para ser, de repente, extinta nessa nova constituinte que eu estou insistindo tanto e acho necessária, né? Eu acredito que tem partidos com a mesma ideologia e o pluralismo partidário disseminou isso de uma forma que os partidos perderam representatividade, força política de negociação, de reivindicação. Então, assim, eu acredito que você tem 5 linhas partidárias. Você tem extrema-direita, você tem centro, esquerda e extrema-esquerda. Eu acredito que você deveria fazer uma unificação por linhas. Você se filia a essa linha, então você não pode ter mais um partido, ou de repente alguma estrutura da forma como foi a cláusula de barreira, e como a Constituição nossa é muito ampla, infelizmente o Supremo Tribunal Federal é obrigado a todo momento dizer, olha, isso é inconstitucional, porque a Constituição nossa ela foi feita de uma maneira ampla, mas que dispersou muita força. Então eu me considero de direita, e não de extrema direita, que as pessoas confundem extrema direita com direita, mas eu acredito que a direita no Brasil ela quase que é inexistente, ela não tem eco, não tem voz, porque você coloca todas as pessoas que se consideravam de direita no meio de um centro, as pessoas que eram de esquerda também vieram para esse mesmo centro, que é o centro do politicamente correto, do eu não posso me expor, do eu não posso colocar minha ideologia porque eu perco o voto aqui, eu perco o voto ali, entendeu? Então acho que tem que ser muito claro. E, dando continuidade no que eu estava falando, esse centro coloca todo mundo quase que numa mesma vala, onde você não identifica mais quem é de esquerda, quem é de direita. É mais fácil falar que é de centro, né? É mais fácil falar, olha, eu sou do meio. E eu acho que a gente precisa do político que saia do meio. Olha, ou você é de direita ou você é de esquerda, o que você acredita, o que você não acredita. O que a gente é ser direita hoje em dia? Olha, ser direita hoje, eu acredito que é você defender uma autonomia do setor privado, é você pegar aquela mão invisível do Estado que a todo momento interfere no Estado e dar de repente uma freada nela, para que essa mão corrija apenas grandes distorções que existem na sociedade. É você pegar e você, ao invés de fazer programas de caráter puramente assistencialista, você fazer programas que você consegue realmente tirar a pessoa da pobreza e não colocar a pessoa numa situação de dependência eterna e gratidão. Vou te dar um exemplo. Eu acredito que esse programa Bolsa Família, ele deveria, grande parte dele, ir para um sistema de escola, onde a pessoa, a cada semestre que ela tem uma nota boa, ou a cada semestre ela tem um percentual, um valor que vai ficar depositado na conta da Previdência do Estado, gerido, e ela só vai sacar esse dinheiro quando ela se formar. Teve nota boa, o sistema, a legislação vai dar de repente um bônus para essa pessoa, e quando ela se formar, ela vai ter a própria estrutura financeira para se capitalizar, para fazer seu capital de giro, para alugar seu escritório de advocacia, seu escritório de engenharia, e aí você dá condições a essa pessoa também vir a produzir, porque é o que a gente precisa de um país que dê produtividade, que gere empregos, que gere receita. O grande problema hoje do Brasil é que a gente não tem receita para sustentar tudo aquilo que a gente gostaria. É lindo. Qual que é o núcleo da sua campanha aqui em Campo Grande como candidato a vereador? Qual que vai ser o centro, a principal proposta? Olha, você está me perguntando, eu vou acabar anunciando para você, mas eu não iria fazer isso. Nós vamos colocar nós vamos fazer uma plataforma de campanha eletrônica, onde nós vamos anunciar todos esses projetos que eu estou colocando. E mais um projeto que eu acho importantíssimo, eu vou falar para você, é o seguinte: hoje a gente tem o projeto de iniciativa de lei popular. E aqui em Campo Grande, se eu não estou enganado, você precisa de 29 mil assinaturas para você propor o seu projeto. Só o requisito de admissibilidade para ele lá ficar protocolado e você não saber aquilo que vai acontecer com o seu projeto, o andamento. Você não vai ter nenhum vereador interessado ali naquele teu projeto. Então, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é obrigar a Câmara de Vereadores de Campo Grande a receber toda e qualquer sugestão passível de se tornar um projeto de lei, atribuir competência regimental para uma das comissões apreciar, os projetos ou sugestões que forem enviados, que forem inconstitucional, que tiverem algum problema, vão ser refutados via eletronicamente. Você vai ter o seu direito constitucional de resposta, você vai receber, olha, o seu projeto não pode ir para frente por isso e por aquilo. Você vai saber
que existe um impedimento e de repente se organizar para poder derrubar aquela lei, para poder modificar. E aqueles projetos que forem passíveis de se tornar projeto de lei, vai chegar mastigadinho no gabinete de cada vereador, vai formar um relatório por bairros e em ordem alfabética. Então você vai puxar o bairro do Nova Lima, das Moreninhas, de A a Z. Poxa, tem o Adriano, tem o Bernardo, tem o projeto tal. Então isso vai entrar nos gabinetes do vereador e o vereador que sentir identidade com aquele projeto vai buscar. E qual é o benefício? A longo prazo, nós, população, enviando a sugestão e sabendo que isso vai ser apreciado, nós vamos pautar a Câmara de Vereadores. Porque eles vão brigar entre eles, espero que eu esteja lá para poder brigar, para pegar o melhor projeto, para pegar o projeto que atende o bairro que tem identidade, que tem identificação. Uhum. Então eu estou falando para você aqui, esse é um projeto legal que a gente tem e é custo quase que zero. Né? Palavras finais. Olha, eu quero fechar com uma frase, eu vou misturar a frase de dois grandes estadistas, vou misturar a frase do Tancredo Neves com a frase do Eduardo Campos. Tancredo Neves, no discurso dele de posse, pediu para que nós não nos dispersássemos, não deixássemos de ir às ruas, nos reunir, reivindicar e cobrar decisões. E o Eduardo Campos nos fez um pedido quase que de súplica. Nós não podemos e não vamos desistir do Brasil. É isso que eu espero, que todos vocês não desistam do Brasil e não se dispersem. Entre na disputa política, participem, dialoguem, cobrem seus parlamentares, participe, porque o afastamento da população da classe política é muito prejudicial. A coisa corre solta e a gente está vendo o que está acontecendo quando corre solta. É isso. Muito bem.